Fala, gente, Thiago de Oliveira aqui em mais um episódio de Você no Comando. Assuma, comande e cresça. E hoje tá demais esse episódio, hein? Ele é literalmente para você, dono do pequeno e médio negócio, que se sente extremamente sobrecarregado, gostaria de não ser o funcionário mais bem pago da sua operação, só que não faz ideia de como criar esse ambiente, de como criar essa atmosfera de produtividade sem se sentir um escravo do seu negócio. E eu vou te deixar aqui algumas provocações com esse tema: como sair da operação e assumir o papel de líder de verdade. Quantas vezes você, dentro do seu negócio, por não ter processos muito claros, talvez nem saiba disso, o seu telefone toca sem parar. Ô chefe, a impressora não está funcionando. Chefe, chegou um pedido aqui e a gente não sabe como é que confere. Chefe, nós estamos com orçamento para aprovar, mas não estamos tendo resposta do senhor. Chefe, temos uma contratação para fazer. Chefe, nós temos aqui que demitir uma pessoa. Se pelo menos uma ou duas dessas coisas fazem parte constante do seu cotidiano, deixa eu lhe dar uma notícia. Você não tem um negócio. Você é um funcionário bem pago da sua própria empresa. E algumas vezes você nem é tão bem pago assim. Essa é a pior das coisas aí. Recentemente eu li uma pesquisa feita no Brasil que grande parte dos negócios, o dono desse negócio, ele não consegue extrair mais do que 2 salários mínimos. Às vezes trabalhar para outra pessoa seja até melhor do que você ficar assim lidando com tanto estresse, com tanta situação e tirar tão pouco. E é sobre isso que eu vou trazer aqui nesse episódio de hoje. E eu prometo para você, se você começar esse episódio deixando o seu like, compartilhando com um amigo empresário, com a sua equipe, com o seu diretor, com o seu gerente e seguindo esse canal, todas as segundas às 20 horas e às quintas-feiras às 7 horas, você vai ser beneficiado, presenteado com conteúdo riquíssimo de empresário para empresário, de uma pessoa que viveu a jornada de um negócio do zero, que hoje fatura 10 milhões, emprega 25 pessoas diretas, 3 mil pessoas indiretas num grande ecossistema que atua na indústria do varejo, da commodity, que tomamos conta de franquias e de pessoas que com certeza eu posso contribuir com você. E se você não gostar desse conteúdo até o final, você tira o seu like. Então vamos fazer um combinado. Começa depositando aqui o seu like para que esse canal chegue mais empresários. E se eu não entregar nada que fez nenhum valor para você, no final você remove o seu like. Combinado? Então já deixou o like aí? E também não esqueça desse QR Code aí do lado. Ele é uma comunidade que libera documentos, PDFs, ferramentas de trabalho que não são compartilhadas aqui no YouTube e nem no Spotify, e você pode aí se beneficiar com isso. O seu telefone está seguro, não será compartilhado com outras pessoas, você não será bombardeado com spams, somente conteúdo riquíssimo, top, de empresário para empresário, beleza? E gente, deixa eu contar um pouquinho da minha história. A minha história, a minha trajetória como empreendedor, como dono de negócio, ela começou lá em 2014 nos Estados Unidos, quando eu deixei de ser empregado, eu deixei de trabalhar para empresas e eu comecei a trabalhar para mim mesmo, como consultor de negócios, como dono de negócio, e foi aí que eu comecei a desenvolver essa parte do empreendedorismo na minha vida. Até então eu trabalhava para pessoas, me diziam o que fazer, e eu, através da minha dedicação, do meu empenho, eu fazia acima da média e tive grandes resultados. Quando eu resolvi empreender, abrir um negócio nos Estados Unidos, foi uma das coisas mais difíceis, porque ninguém te ensina como fazer, ninguém te fala o que tem que fazer. Se você não faz, fica desse jeito sem fazer mesmo. Se você faz mal feito, você é penalizado por isso, financeiramente, juridicamente, em equipe. É horrível você não saber o que fazer e tentar e não ter um resultado. Por um grande período essa foi a história da minha vida. Até que eu tive a oportunidade de sair desse negócio nos Estados Unidos, o qual eu empreendi, era uma loja física, um negócio físico, uma academia de CrossFit, e eu resolvi compartilhar conhecimento. Eu viajei em mais de
1000 endereços físicos, ajudando donos de negócio a implementar funil de venda completo, desde a captação até a venda final para esse cliente após um período de fidelização de 6 semanas de experiência do produto, de vivência do produto. Isso foi muito bom, me deu assim uma experiência enorme. Fiz negócios no Porto Rico, fiz negócios na América Central, fiz negócios em toda a América do Sul, fiz negócios na América do Norte e no Canadá, no México. Foi uma experiência fantástica. E aí eu vim para o Brasil, vi uma oportunidade, um oceano azul e resolvi empreender aqui. E empreender aqui foi uma loucura com doideira, uma carga tributária altíssima, uma dificuldade enorme de encontrar pessoas comprometidas que comprem a visão e realmente caminhem com você, profissionais sérios, engajados. E eu bati muito a cabeça nos meus primeiros 3 anos, literalmente com esse tema que eu trouxe para vocês, querendo fazer tudo sozinho, querendo estar envolvido em todas as atividades da empresa, não confiando no time, trazendo todas as responsabilidades de todas as áreas para o meu dia a dia. E no começo eu entendo, talvez o seu negócio seja assim mesmo, falta de capital, falta de conhecimento. O empresário raiz, ele acredita, ele manda no peito e fala: eu vou fazer, eu sei fazer, eu não preciso de ninguém. E tá tudo bem começar assim. Mas para quem quer escala, para quem quer crescimento, para quem quer mudar de nível, não funciona esse modus operandi. Não dá certo você querer fazer tudo, você não delegar nada, você estar envolvido em tudo e ser uma pessoa extremamente controladora. Isso provavelmente vai ser um dos maiores obstáculos da sua empresa. Normalmente, o gargalo de uma empresa é o dono. Normalmente, o gargalo dessa empresa é o proprietário dela, é o fundador dela. 70% dos resultados de uma empresa, seja positivo ou negativo, é de responsabilidade do dono. Então, se você está passando por grandes dificuldades, se você está com ruídos na equipe, se você não consegue delegar de maneira eficaz e acompanhar, deixa eu te dar uma excelente notícia. O seu caso tem solução. E segunda coisa, você vai ter que mudar. É isso mesmo. Você vai ter que mudar. Então, fica aqui a primeira provocação para você. Por que você não consegue sair da operação? Eu vou te falar aqui 3 motivos que você está preso na sua operação, que você está tendo inúmeros problemas e dificuldades, que definitivamente o resultado que você busca ainda não chegou e provavelmente não vai chegar. Veja quais são eles. Primeiro, falta de confiança no time. Você acha que só você sabe fazer direito. Eu sei disso e adivinhe por quê. Porque eu era assim. Eu acreditava que só eu sabia fazer, que as pessoas faziam trabalhos mal feitos, que as pessoas não se dedicavam, que as pessoas não eram assim tão organizadas. E um pouco disso é verdade. Mas existe uma linha tênue do treinamento, da capacitação, de você confiar e de você capacitar esse time. Então, se você está com essa sensação de falta de confiança no time, só você sabe fazer, tem solução para isso. Mas esse com certeza é um dos motivos que está travando você. Ausência de processos claros. Ausência de processos claros. Esse é o segundo motivo que está travando o seu progresso na operação, está travando o seu progresso no empreendedorismo, que te deixa uma pessoa 100% operacional. A equipe depende de você para tudo. Eu dei um montão de exemplo aí no comecinho desse bate-papo nosso, e a equipe não consegue comprar um café da manhã, não consegue comprar uma toner, um cartucho de tinta, sem você precisar estar envolvido nisso. Não é o melhor caminho. Eu entendo que estar por dentro da operação, estar envolvido na operação é importante, mas você saber exatamente de tudo vai acontecer 2 coisas com você. Vai criar um tremendo gargalo na empresa e segundo, não vai escalonar. O negócio não vai crescer como poderia. Porque se você tiver que tomar decisão de se comprar o cartucho A da impressora ou o cartucho B, você não está fazendo gestão desse negócio. Então, esse é o segundo motivo. E o ego. Todos nós temos. Mas eu sou super humilde, eu não tenho ego. Nós temos um ego, ele pode ser grande ou pequeno,
mas nós somos seres humanos e o ego faz parte do nosso dia a dia. Você confunde liderança com microgestão. Então, liderar não é você estar absolutamente a par de tudo que a sua liderança faz. Deixa eu ver aí o que você fez no dia de hoje. Deixa eu ver o que você fez nesse minuto exato. Eu acho que você não deveria fazer assim, você deveria fazer assado. Mas esse tema é polêmico, hein? Talvez você esteja me ouvindo e pense, mas eu não devo saber o que a minha liderança está fazendo ou o que ela vai fazer? Sim, você deve. Tudo isso faz parte do planejamento mensal, planejamento semanal e é super saudável. Mas você querer que a sua equipe reporte para você na vírgula o que vai fazer, de que maneira vai fazer, que approach vai ser, que horário vai fazer reunião, o que vai tratar exatamente naquela reunião, como que vai ser o tipo de negociação, normalmente não se forma líder com microgerenciamento de equipes. Não dá certo. Uma coisa é alinhamento de expectativa, todo mundo está ali naquela toada, naquela pegada, trabalhando junto, e outra coisa é fazer microgestão. Microgestão não funciona para o empresário que quer crescer, então essa é mais uma grande dor aí, são os 3 pontos que você provavelmente está investindo muito na sua energia, e esses 3 pontos, eles são com certeza grandes consumidores do seu tempo, e todas as vezes que você estiver fazendo isso, você não está fazendo um planejamento estratégico. Todas as vezes que você estiver investindo tempo nessas coisas, você não está fechando novas parcerias e crescendo a empresa. Você não está olhando para que essa empresa fique melhor. E como eu tenho tanta certeza disso? Primeiro que eu passei por isso, e segundo que o dia só tem 24 horas, para todos nós, eficientes e menos eficientes. Não dá para você fazer microgerenciamento, estar envolvido em tudo e ainda assim tomar conta do crescimento do negócio. Então, você vai precisar pensar numa solução. Você vai precisar traçar metas, objetivos, negociar você com você mesmo sobre o que precisa ser feito, e é sobre isso que eu vou falar. E quando eu entendi que eu precisava tomar 3 grandes atitudes baseado nesses 3 grandes problemas que eu compartilhei com vocês, a minha vida mudou. O negócio mudou. As coisas melhoraram. Tudo começou a evoluir como se fosse um passe de mágica. Olha que loucura, né? Parece até que, nossa, você é um guru? Não, não sou guru. Eu sou um mentor, um líder de caso prático. Aqui você está vendo essa sala aqui, é a minha sala. Você está vendo essas coisas atrás aqui de mim, como esse troféu de R$ 1 milhão de vendas no varejo. Nós realmente vendemos aqui, ó, aqui acho que está desse lado aqui, ó. Nós temos Clube do Livro, todos esses livros atrás de mim não são livros que nós usamos para enfrentar a prateleira, são livros que nós estudamos, e as conquistas da minha vida aí, prêmios que eu ganhei como profissional do ano em empresas que trabalhei, os esportes que eu faço, competitivo, no caso jiu-jitsu, judô, que eu adoro aí, algo novo na minha vida, mas que eu gosto muito, e aonde eu quero chegar com isso? Por que eu estou mencionando isso para você? Que tudo compartilhado nesse canal aqui, tudo que faz parte desse cenário, não é algo para enfeitar, não é algo para te encantar, não é um papo de guru, é um papo reto de empresário para empresário que teve resultado. E se até esse minuto eu fiz algum sentido para você, eu despertei alguma curiosidade, eu ganhei a sua confiança, ou no mínimo eu provoquei você ao ponto de uma reflexão verdadeira fazer parte desse papo nosso, deixa o seu like aí, deixa um curtir para que outros empresários sejam inspirados, sejam ajudados ou seja provocado como você, porque nós só crescemos através da zona de desconforto, da provocação, daquele momento no qual não nos sentimos tão bem assim. Significa que você está em modo crescimento. Se está tudo gostosinho, caminhando bem, tranquilo, sem nenhum tipo de estresse, as coisas estão indo de vento em polpa, provavelmente você não está em modo zona de crescimento. Você está em modo zona de conforto. Mas voltando aqui ao tema, eu vou falar para vocês as soluções que eu trouxe para o negócio e que me trouxe uma qualidade de vida diferente e oportunidade para todos que estavam ao meu redor. Então, delegar com responsabilidade foi a primeira coisa que eu precisei fazer dentro desse negócio aqui. Eu criei líderes intermediários e dei autonomia real. Então, imaginem só, primeiro, não existia estrutura hierárquica dentro da empresa, então ficava tudo concentrado em mim, da compra de um alfinete até a preparação da convenção nacional, que é o evento mais importante da nossa marca.
Então, o momento qual eu decidi uma estrutura hierárquica e ali foi apontado os líderes, nasceu os líderes, e esses líderes, eles receberam autonomia e foi criado camadas de gestão, tudo começou a mudar, porque eu não era mais a pessoa que aprovava todos os orçamentos, eu já não era mais a pessoa que estava envolvida em tudo. Eu compartilhava uma visão, eu compartilhava o que eu gostaria que acontecesse, eu dava uma instrução clara, alinhava expectativas e deixava a galera trabalhar. E se eles trouxessem um resultado dentro do alinhamento de expectativa, eu não preciso estar envolvido em tudo. Eu já não compartilhei a visão. Então, delegar foi muito importante e criar níveis hierárquicos de liderança dentro da organização. Essa foi a primeira coisa. A segunda, implementar processos claros. Super importante. Muitos líderes são extremamente sistemáticos, são pessoas que apresentam características perfeccionistas e retêm quase 100% do know-how do negócio dentro da cabeça delas, porque ela é a criadora, ela é a fundadora, e é normal que isso aconteça. Mas se você quer crescer, se você quer escalonar, se você quer chegar num outro patamar, é importantíssimo que você crie processos claros para que os seus liderados, para que a sua primeira camada de liderança, sua segunda camada, sua terceira camada e todos os colaboradores profissionais envolvidos nessa operação saibam o que fazer com clareza da forma que você espera. Então, imagine uma empresa a qual está muito claro o que cada um precisa fazer e cada um realmente está fazendo. Olha que maravilha. Mas isso não é orgânico, isso não é natural, isso não nasce sozinho. Você vai precisar sentar aí, depois de organizar o seu organograma e delegar com responsabilidade, você vai precisar colocar os processos claros para todos envolvidos na operação. Esse é o segundo ponto para você sair do operacional, a estratégia, a solução. E o terceiro ponto, mudar a minha agenda pessoal. O que eu aprendi nesse ponto? O que eu trouxe nesse ponto? Eu descobri que, se eu colocar na minha agenda de maneira intencional, 1 hora por dia, 2 horas por dia, não importa quanto tempo, mas tem que estar na agenda diária. Olhar para o negócio com o olho estratégico, com foco no crescimento, buscando inovação e mudar de nível, ideias vão fluir, oportunidades vão aparecer. Chances de crescer vão fazer parte da minha rotina como dono do negócio, como líder do negócio. Então foi algo que mudou completamente. E não foi fácil, gente, não foi fácil. Eu me senti desconfortável no começo em delegar as tarefas, eu me senti inseguro em ter uma hierarquia e ter certeza se essa hierarquia funcionava ou não funcionava. Eu fiquei com medo de dar autonomia para as pessoas e elas fazerem errado, não fazer como eu. Eu com certeza passei por todas as dificuldades em algum momento que eu estava fazendo planejamento estratégico. Eu achava que eu não estava trabalhando. Olha que doideira! Eu, quando parei para olhar para o negócio, para crescer o negócio, que cursos que eu vou fazer? Que parcerias eu vou buscar? Quais receitas novas eu quero implementar? Para franqueador e seus franqueados, para a nossa empresa e empresa de todo mundo que está conosco. Algum momento no comecinho eu achava que eu não estava trabalhando. E você vai passar por isso. Então eu já estou te dando dicas aqui de ouro para você não se sentir mal o momento que isso chegar. E fique tranquilo, porque quando você incorporar essa rotina e você seguir esses processos com seriedade, você vai mudar de nível, você vai mudar de negócio, você vai com certeza trazer mais qualidade de vida para você, mais clareza para os seus líderes direto, mais produtividade e eficácia para a primeira camada da sua empresa, as pessoas que estão ali 100% no operacional, na linha de frente, tratando com os seus clientes, seja qual for o seu tipo de negócio. Pode ter certeza, isso vai acontecer. E agora eu vou trazer para vocês aqui o que você pode fazer ainda hoje, dependendo da hora que você está escutando esse episódio, ou já a partir de amanhã.
você vai com certeza conseguir colocar isso em prática. Mas não esquece de deixar a sua curtida, não esquece de compartilhar, de seguir esse canal para conteúdos todas as segundas-feiras às 20 horas e às quintas-feiras às 7 horas da manhã, terças e sextas no Spotify a partir das 5 horas da manhã. Tem áudio para você escutar. Não sei se você está me ouvindo agora aí no caminho do seu trabalho, voltando do trabalho, numa viagem, escutando esse conteúdo. E pode ter certeza, o meu foco aqui é ajudar o máximo de empresários possível, porque eu não tive esse tipo de ajuda de maneira gratuita. Eu preciso investir mais de R$ 300 mil em educação corporativa nos últimos 2 anos para poder mudar de nível, para poder ter acesso a pessoas, ter gente dentro do meu negócio me dizendo o que fazer, o que não fazer, o que evitar, pessoas que já tinham percorrido a jornada que eu estou percorrendo agora, ou que eu percorri naquele momento, e você está tendo acesso a tudo isso gratuito. Conteúdo de curso pago gratuito. Então, dá uma valorizada aí, dá um like para que outros empresários sejam abençoados, sejam beneficiados e recebam esse conteúdo, tá bom? Não esquece disso, por favor. É a única coisa que eu te peço em troca por agora. E vamos aos aplicáveis. Então, já caminhando aqui para os finalmente do nosso bate-papo. Como aplicar isso? Como fazer isso acontecer na sua empresa ainda hoje ou no máximo amanhã? Essa é uma grande diferença do empresário. Existem dois tipos de empresário: o reativo e o ativo. O reativo é aquele que vive apagando fogueira, vive buscando soluções para resolver problemas que já aconteceram. Ele vive reacionando a tudo. Esse é o reativo. E quem é o proativo? Quem é o empresário ativo? É aquele que antecipa situações, é aquele que cria roleplay. O roleplay nada mais é do que dinâmicas de faz de conta com o seu time para que eles estejam preparados ou que antecipe problemas antes mesmo de acontecer, em situações do dia a dia. Aquele empresário que mete a mão na massa e faz acontecer e tem a proatividade de transformar um conteúdo como esse, seja áudio ou vídeo, em ação. Esse é o meu principal superpoder. Se você me perguntar, Thiago, o que que você faz de muito diferente? É aprender e aplicar rápido, num ambiente controlado. E o momento que aquele experimento, aquela nova prática, aquele procedimento deu certo, eu escalono e coloco dentro do time para fazer o negócio funcionar numa grande escala para todo mundo. Então, vamos aqui ao que você pode fazer no dia de amanhã. Liste todas as tarefas que você faz hoje. Então, tudo na sua empresa operacional que você faz, que pode ser delegado, deve estar nessa lista. Por exemplo, abrir a empresa. Você tem que acordar mais cedo. Talvez, por que você não acorda mais cedo para ir treinar? Para cuidar da saúde. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, seja uma bike, seja uma corrida, seja uma musculação, seja um treino funcional, seja uma luta, não importa. Faça uma atividade física. Mas se você é a pessoa que tem a obrigatoriedade de abrir a empresa, provavelmente você não vai conseguir treinar pela manhã. Talvez você vai treinar pela tarde. Mas na tarde, final do dia, você talvez esteja exausto e você vai abortar o treino, você vai sabotar esta atividade da sua agenda. Então, liste absolutamente tudo que pode ser delegado. Compra de insumos na empresa, café, materiais de escritório. Homologue um fornecedor. Busque preços razoáveis, peça para o seu time sempre validar 3 orçamentos e pegar com o mais econômico ou levar o mais econômico para o seu fornecedor homologado, pergunta se ele cobre, e aí coloca essa tarefa para outra pessoa. Você não precisa ser a pessoa que compra o clipe da empresa, a folha sulfite, que toma conta dessas coisas. Então, é importante isso? Com certeza é, mas não precisa ser feito por você. Então, eu dei 2 exemplos aqui, mas existe talvez mais 100 coisas que você faz na empresa que possa ser delegado. Então você precisa primeiramente fazer essa lista. E o que está te impedindo de fazer essa lista? Absolutamente nada. É pegar um papel, uma caneta, ou abrir o seu computador, um bloco de nota, um documento no Word e listar tudo, absolutamente tudo que pode ser delegado ou que pode ser feito por uma outra pessoa que não seja você. Senhor diretor, CEO, fundador, proprietário da empresa. Essa é a primeira missão que eu tenho para você sair do operacional. Segunda coisa, segunda dica para você colocar em prática: escolha uma tarefa para delegar ainda essa semana. Então, você dessas todos esses itens que você colocou que pode ser delegado, pode ser feito por outro, pode ser executado por uma outra pessoa, você precisa agora colocar uma lista o que você vai delegar. Então a lista já está feita.
o que vai ser delegado, o que vai ser passado adiante a partir da semana que vem já. Então, óbvio, para você delegar e passar adiante, você precisa treinar a pessoa. Então, primeiro você identificou, segunda coisa, você vai escolher. Bom, eu não vou mais abrir a empresa. Quem vai abrir a empresa a partir de agora é o Diegão. O Diegão aqui é o audiovisual que está por trás dessa câmera, gravando esse conteúdo. Obrigado, Diego, pela sua evolução contínua, pela sua melhoria contínua. Tá melhorando demais esse conteúdo. Se você que está assistindo aí, deixa um like aí para a gente honrar o Diegão aqui. Então, faz de conta que eu não vou mais abrir empresa. Eu já não abro há muito tempo, só estou dando um exemplo para vocês. E o Diego vai ser quem vai abrir a empresa. Então, eu vou combinar com o Diego, explicar os porquês da empresa abrir, que naquele certo horário, mostrar para ele as consequências caso ela não seja aberta naquele horário. Vou ensinar o Diego como é que desarma o alarme aqui na empresa. Eu vou mostrar para ele o protocolo de abertura da empresa. Aqui já existe um processo resolutivo. Eu vou checar com ele. No momento que eu chequei, passei a missão, tirei dúvida, fizemos aqui um roleplay, um faz de conta. Ele chegou mais cedo, ele abriu a empresa, eu estava junto com ele. A partir de determinado dia, eu não abro mais a empresa. Está na mão do Diego. Ele que vai fazer isso aí. Então, olha a importância, não é só delegar, porque só passar para outra pessoa fazer chama delargar. Delegar é tomar esse cuidado, é mostrar como é que faz, é fazer um roleplay, é tirar dúvidas, é treinar essa pessoa, é olhar ela fazendo um pouquinho e depois você passa para frente. E por último, bloqueie a sua agenda 2 horas semanais para pensar no futuro desse negócio de maneira ainda mais séria. Então, 2 horas na sua agenda para que você pare e pense: nossa, onde é que eu quero que a minha empresa esteja daqui a 12 meses, daqui a 24 meses, daqui a 36 meses? Em faturamento, em lucro líquido, em número de profissionais, em tecnologia comprada, em novos mercados que vão abrir. Então, é muito importante que você não negocie esse tempo, não cancela essa reunião de você com você mesmo. Depois que você tiver com tudo isso muito claro, leva para sua diretoria, leva para sua gerência, leva para sua equipe, discuta com eles o que você decidiu, o que você vai fazer, alinhe expectativas e coloca para frente essas ideias aí, porque definitivamente, o momento que você tomar essas atitudes, de identificar, de escrever, de delegar e de fazer papel de dono, a sua empresa vai começar a crescer e você vai me agradecer, porque um conteúdo gratuito como esse, tão funcional, não se encontra com facilidade nos dias atuais, principalmente ensinado por uma pessoa que já caminhou o caminho, já percorreu a jornada. Não foi curso algum que me ensinou isso apenas. Sim, eu busquei conhecimento, eu apliquei num caso prático e tive um resultado positivo dentro da minha organização. E você também pode ter na sua. E aí, gente, você vai precisar tomar essa decisão. Se você quer crescer o seu negócio e assumir o seu papel de dono ou não. E se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like aí, compartilha esse canal, você no comando, com outros amigos empresários, com a sua equipe, com a sua liderança, com a sua gerência e definitivamente faça parte da sua comunidade, da nossa comunidade, da sua comunidade, escaneando esse QR Code. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu!